O segredo para escrever bem. O segredo é continuar escrevendo. Quanto mais você escrever, melhor você se aproxima, não do ideal, negativo, mas daquilo que é interessante para começar a gostar das palavras e gostar do próprio texto. O encontro de hoje é sobre a redação, a produção do texto. Veja se você gosta e escreva. Um abraço. Bem, agradecendo que o Sósia nos apresentou, é hora de começar o trabalho de hoje com a produção de textos. E a produção de textos neste encontro quer brincar um pouquinho com você, brincar de forma séria. Muitos de nós adquirimos o estilo de escrever fundamentado em o que vimos, o que lemos, copiando algumas coisas, adaptando outras. Isso é mais ou menos comum. Na verdade, muitos de nós não identificamos de onde vem o nosso estilo. Outros identificam sim, e vale a pena você até buscar um aprofundamento nisso, porque as influências são poderosas. Muito bem, vejamos. Oriente-se pelo seguinte, observe se alguém ao seu lado nesse momento está segurando uma caneta. Sim, ou uma lapiseira. Veja que cada um de nós segura a caneta ou a lapiseira de uma forma própria. Isso é muito comum. E não dá para você dizer que há uma única forma. Alguns escrevem com a mão errada. Não. Qual é a mão errada, Marlos? É a esquerda. É brincadeira, é claro, não é o sentido. Mas alguns têm esse hábito e seguram a caneta das mais diferentes formas. Há aqueles ainda que fazem com que a folha que esteja diante deles, ou o caderno, não fique na posição vertical, mas fique sim na forma horizontal. E aqueles que escrevem meio de lado, já percebeu isso, não é? Há algumas estranhezas? Sim, mas não chame de estranhezas, chame de estilo. Pois o encontro de hoje apresenta para você vários estilos. Então é necessário que leiamos, que entremos em contato com esses estilos e tiremos as nossas conclusões. Porque através desses estilos, muitas vezes vícios de linguagem surgem. E alguns dos vícios que incomodam. Hoje costumamos dizer que dois vícios que incomodam muito são justamente os vícios do pleonasmo, ou seja, é a história de você repetir, reforçar uma ação de maneira desnecessária. É claro que pouca gente escreve entrar para dentro, sair para fora, subir para cima, descer para baixo. Mas muita gente escreve e fala a grande maioria, que é também uma forma pleonástica de se escrever. E está errado. A maioria já se subentende que é mais do que 50%. Então, dizer a grande maioria consiste em um erro. É necessário que nós não utilizemos isso. Outros ainda exageram, querendo utilizar o muito mais. Pior ainda, o muito menos. E é horrível o muito pouco, porque ele nem é pouco, nem é muito. É algo absurdo. Aí caberia a orientação de buscarmos os superlativos. E os superlativos em sua forma sintética. Aqueles que terminam em íssimo, às vezes terminam em érrimo. Vale a pena, mas é um outro momento para pensarmos, não agora. Agora vale a pena observarmos alguns estilos e você, a partir desses estilos, identifique se em determinado momento, quando você está escrevendo, o seu estilo não é próximo ao que veremos na sequência. O encontro de hoje, então, traduz o estilo de escrita de algumas pessoas. Observe que o texto é o mesmo. O texto base para os estilos é o mesmo, mas diferentes formas de escrevê-lo. Vejamos. Narram-se aqui, em diversas modalidades de estilo, um fato comum da vida carioca, a saber, o corpo de um homem de 40 anos, presumíveis, é encontrado de madrugada pelo vigia de uma construção, às margens da Lagoa Rodrigo de Freitas, não existindo sinais de morte violenta. Eis o texto base. A história de um homem de presumíveis 40 anos que foi encontrado morto. A partir daí, reescreva esse texto, essa notícia, se você assim quiser, com o seu estilo. Então, dê o seu estilo. Antes de você fazer isso, observe os estilos de outras pessoas. Um por um deles, tire a sua conclusão. Estilo interjetivo. Um cadáver encontrado em plena madrugada, em pleno bairro de Ipanema. Um homem desconhecido, coitado, menos de 40 anos. Um que morreu quando a cidade acordava. Que pena.
Deu risada, né? Você percebeu que ele estava assustado? Sim, às vezes há pessoas que ficam em pânico, os olhos esbugalhados, e a pessoa diz, ora, isso, aquilo. É interjetivo. Sim, é interjeição, eis a exclamação o tempo todo incomodando-nos. Não escreva um texto assim. Além de parecer que você está, sobretudo, nervosíssimo, é um texto que choca, que emociona mais pela situação de faça, não faça, isso, aquilo. Nada, calma. E o estilo colorido? É o próximo. Vejamos as cores do inverno, as cores da primavera e aquela pessoa que tentará, no seu estilo, enfeitar uma situação muito desagradável. Observe. Na hora cor-de-rosa da aurora, à margem da cinzenta Lagoa Rodrigo de Freitas, um vigia de cor preta encontrou o cadáver de um homem branco. Cabelos louros, olhos azuis, trajando calça amarela, casaco pardo, sapato marrom, gravata branca com bolinhas azuis. Para este, o destino foi negro. Sim, você pode perceber que sempre há a necessidade de se colocar uma cor em todas as coisas. Sim, o texto até fica bonito, mas ele fica mais lírico do que informativo. E ao final do texto, você tem a impressão de só pensar em cores e não se preocupar com o aspecto central, que é o encontro de um cadáver, ou a descoberta ou o desvelamento de um cadáver. Então, o estilo colorido parece-nos um pouco complexo. É melhor deixá-lo de lado. Deixar tanto o estilo interjetivo quanto o colorido de lado. E que lhes parece o estilo antimunicipalista? Estranho, não é? Imaginar que as pessoas têm por hábito, em seus textos, sempre culpar o governo por todas as coisas. Sim, parece que o governo é culpado por tudo. É você respirar, o governo é culpado. É você sair à rua, o governo é culpado. É você estar em casa, o governo é culpado. Não vamos aqui isentar o governo de nada. Não temos nenhuma carta de alforria para o governo em nenhuma situação. Não é esse o ponto. O aspecto é, quem elege o governo? Você, se você já votou, já contribuiu. Se você não votou, votará, seguramente. Quem elege o governo é você. Então, na verdade, antes de culparmos alguém, olhemos no espelho e culpemos a nós, ou a imagem que estiver ali refletida, porque você é que elege sim. Então, esse estilo antimunicipalista é aquele que sempre colocará a responsabilidade nas ações governamentais, esquecendo que ele também é um protagonista dessas ações, uma vez que ele nomeou os seus funcionários. Sim, os governantes são os nossos funcionários. Através do voto, nós podemos manter esse funcionário ou dispensá-lo. Você sabe disso? Então confie e eleja sempre bem. Mas olhe agora o estilo antimunicipalista. Quando mais um dia de sofrimentos e demandas nasceu para esta cidade tão mal governada, nas margens imundas, esburacadas e fétidas da Lagoa Rodrigo de Freitas, e em cujos arredores falta água há vários meses, sem falar nas frequentes mortandades de peixes já famosas, o vigia de uma construção já permitiram por baixo do pano a ignominiosa elevação de gabarito em Ipanema, encontrou o cadáver de um desgraçado morador desta cidade sem policiamento. Como não podia deixar de ser, o corpo ficou ali entregue às moscas que pululam naquele foco de epidemias. Até quando? Podemos perceber, sim, que é o estilo crítico. É inteligente, porque em cada detalhe ele faz o questionamento sobre as ações governamentais. Isso é bom, é oportuno, só não podemos exagerar. Na sequência, após o intervalinho, teremos o momento do estilo reacionário. O que é ser reacionário? Reacionário pode ser para muitos o pelego de plantão. Então veremos daqui a pouquinho como funciona esse reacionário, como é o estilo dele, como é esse peleguismo de prontidão nas ações textuais. Até daqui a pouco.